Trump, que assumirá a cadeira de presidente dos Estados Unidos em janeiro de 2025, continua fazendo algumas nomeações bastante polêmicas nos Estados Unidos. Depois de Marco Rubio, Elon Musk, inclusive, ele nomeia Matt Gaetz para ser o procurador-geral da República. Lembrando, pessoal, que ele foi uma das pessoas que corroborou com a ideia que as eleições foram fraudadas em 2020 e pediu também algumas anuências, alguns perdões para o que aconteceu no Capitólio. O que significa para os Estados Unidos? Enquanto isso, ele também indica para a inteligência dos Estados Unidos a Tulsi Gabbard, que, dentre outras questões, foi apoiadora do Bernie Sanders, do Partido Democrata, da ala bem à esquerda do partido, e também tem algumas ligações diferentes, vamos colocar assim, tanto com Rússia, quanto principalmente com a Síria de Bashar al-Assad. Será que isso de fato representa que os Estados Unidos não apoiarão mais a Ucrânia? Falar um pouquinho também sobre a postura da Argentina, que abandona a COP29, a Conferência sobre o Clima, e também, galera, falar um pouquinho sobre o Brasil, que alega que o Banco dos BRICS vai ser um dos participantes da cúpula do G20. Já tinha adiantado para vocês, o NDB, Banco dos BRICS, pode ser uma alternativa ao FMI e ao Banco Mundial. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Michael Barnier, que é o primeiro-ministro da França, que alega que não pode assinar o acordo Mercosul-União Europeia, que poderia ser assinado na cúpula do G20, e também algumas acusações, declarações, investigações feitas pela revista The Times e corroboradas por algumas mídias alemãs, que a Ucrânia estaria ameaçando o Ocidente a desenvolver armas nucleares caso Trump não ajudasse mais os ucranianos. Será, pessoal, que de fato tem sentido? A Ucrânia tem poder para fazer uma arma nuclear contra a Rússia e provocar talvez uma terceira guerra mundial? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, Professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, a gente teve hoje algumas confirmações importantes do governo republicano, do futuro governo republicano. Primeiro, que de fato os republicanos vão dominar todo o cenário político. Como eu falo para vocês, além do poder judiciário, a maioria ser conservadora ali dos juízes, o poder executivo, o Trump venceu, não só em número de delegados, mas também no voto popular. No Senado já tinha a confirmação que os republicanos seriam maioria, e tivemos a confirmação hoje que sim, também na Câmara os republicanos serão maioria. Ou seja, em todos os aspectos políticos, eles vão ser maioria, pelo menos nos próximos 2 anos. Porque nos Estados Unidos a gente tem the midterm elections, né? Que seria ali as eleições que acontecem a cada 2 anos, porque vai ter uma renovação de 1/3 da Câmara, do Congresso, né? Ou seja, pode ser que caso os republicanos estejam fazendo mau governo, eles percam, ou que eles estejam fazendo bom governo, que confirme ainda mais, né, no poder legislativo, essa força dos republicanos para apoiar o governo Trump. Como eu ressalto para vocês, o Trump, ele sabe que essa vai ser a sua última atacada da vida política, pelo menos é o que se espera, porque as eleições americanas, elas não permitem que um presidente fique 3 mandatos ali no governo. Ah, professor, mas não vai ser consecutivo. Não interessa, tá? Ele já foi eleito uma vez, foi eleito de novo, mesmo que não consecutivamente, ele não pode ser de novo o candidato à presidência. Ou seja, ele pode fazer um governo sem querer ficar agradando a oposição, sendo um pouco mais moderado, porque ele não precisa de uma reeleição, nem é possível, pelo menos pela atual Constituição americana. Então ele vem formando uma equipe, aparentemente, cara, assim, independente de questões polêmicas, que é o que ele acha que vai ser melhor para os Estados Unidos, pelo menos segundo, claro, a sua visão de mundo. E acho que as 2 nomeações hoje mais importantes, elas são fundamentais para a gente entender qual vai ser o futuro da presidência dos Estados Unidos. Ele nomeou, galera, para ser o Procurador-Geral da República, que é uma figura, né, que rege a aplicação das leis do país, uma representação do Poder Executivo no Poder Judiciário, vai, entre aspas, vamos colocar assim, o Matt Gaetz,
que ele se define como um total MAGA, o Make America Great Again. Em que sentido, professor? A gente sabe que nos Estados Unidos, em caráter federal, você tem dois partidos que eles são muito mais importantes, os democratas e os republicanos. Só que imaginem vocês que não existem só dois tipos de pensamento no Partido Republicano nem no Partido Democrata. Então, quando eu falo para vocês que é um ultra MAGA, é aquele cara do Partido Republicano, mas que tem um apreço muito grande pelo Trump, não exatamente por todas as ideias do Partido Republicano. Por exemplo, figura importante, que é o George W. Bush filho, já foi até presidente dos Estados Unidos, ele anunciou durante a campanha eleitoral que ele não apoiava o Trump, apesar dele ser um republicano, entende? Porque existem pensamentos diferentes. Ele é da ala republicana mais radical, vamos colocar assim, radical pró-Trump, né? Ou seja, o cara que é totalmente corroborado ali, totalmente a favor das ideias trumpistas. Inclusive, nas últimas eleições, quando o Trump foi derrotado pelo Biden, ele foi uma das pessoas que defendeu que, de fato, as eleições elas foram fraudadas. E mais, hein, galera? Ele defendeu durante todo o seu tempo ali como um dos responsáveis, né, um dos deputados congressistas daí, do Poder Legislativo, penas mais brandas, redução de penas para aqueles que estiverem envolvidos em todo o processo que aconteceu no Capitólio. Ou seja, é uma pessoa que, do ponto de vista jurídico, vamos colocar assim, representa um anseio por um pouco mais de liberdade e corresponde à ideia que o que aconteceu nas últimas eleições não foi nenhum tipo de atentado ou coisa que valha em relação à democracia. Vai lembrar, pessoal, ponto importante, tá? Que o Trump, ele já prometeu fazer uma reforma total do Departamento de Justiça, até porque ele alegou que durante todo o processo do governo Biden, os procuradores gerais o perseguiam, seja com os casos envolvendo a justiça da Stormy Daniels, do roubo de documentos oficiais, seja por conta do caso do Capitólio. Então ele promete fazer uma reforma total. E o Matt Gaetz, ele vem nessa base também, né? Ele alega, pessoal, que ele quer erradicar toda a corrupção sistêmica e a politização do judiciário nos Estados Unidos. Vai lembrar que ele é uma figura muito polêmica, como eu falei para vocês. Não é aceita por todos os republicanos, então mesmo os republicanos tendo maioria no Senado e na Câmara, o Senado que conta, claro, né? Ele vai ter, não sei se ele vai conseguir de fato ser o representante. Claro que o Trump está muito fortalecido por todo esse apoio popular que ele tem, então é difícil, penso eu, ainda mais um senador republicano e contra o Trump ainda mais nesse começo de mandato, né? Mas, enfim, é uma coisa polêmica aí. Ele, inclusive, o Matt Gaetz, ele está envolvido em algumas coisas estranhas com a justiça, por supostamente ter tido ali relações com uma garota de 17 anos, sabem o que eu estou falando, e até ter viajado para Bahamas com ela, coisa que é ilegal nos Estados Unidos. Além de um suposto uso de entorpecentes, né, sabe o que eu estou falando? Ele até renunciou já ao cargo de congressista, muito possivelmente vai ser o indicado, ou seja, mesmo, né, tem que passar ainda pelo Senado, mas vai ser o novo procurador dos Estados Unidos. É totalmente pró-Trump, independente de questões polêmicas. Outra figura, galera, que a sociedade americana ficou bastante chocada, é a figura da responsável pela inteligência dos Estados Unidos. Ele indicou a Tulsi Gabbard. A gente está falando de uma pessoa que vai ser responsável pelo controle ou pela fiscalização das principais agências ali de segurança do país em relação à espionagem, em relação a táticas até de contra-espionagem também, né, por exemplo, organismos como a CIA, o FBI, a NSA e várias outras agências. Ela, por exemplo, é uma das responsáveis por fazer o relatório diário presidencial. Todo dia tem que fazer como se fosse uma espécie de folhetinho, para o presidente, indicando quais são os principais inimigos, os principais riscos, que os Estados Unidos correm naquele momento. Professor, e por que ela é uma figura polêmica? Eu diria que por inúmeros motivos, tá? Primeiro, ela era do Partido Democrata. Inclusive, nas eleições em 2016, ela, pasmem, pessoal, apoiou o Bernie Sanders. Assim como eu falo para vocês que o Partido Republicano não é uníssono, não tem um único tipo de pensamento, o Partido Democrata também não, né? Então, lá em 2016, quando a gente teve uma disputa para saber quem seria o eventual responsável, né, o candidato contra o Trump, a Hillary Clinton acabou ganhando a disputa. Ela era a favor do Bernie Sanders. O Bernie Sanders, ele se define como uma esquerda americana. Os democratas, eles são mais de esquerda, centro-esquerda, tal. O Bernie Sanders é um cara considerado ultra-esquerda, dentro do pensamento americano.
ela tá sendo indicada pelo Trump agora? Como assim, né? Em 2020, pessoal, ela inclusive concorreu à tentativa, né, de ser presidente pelos Estados Unidos, acabou não conseguindo, claro, tá? E aí ela saiu do Partido Democrata, oposição ao Trump, inclusive alegando que o partido que ela entrou há décadas atrás não é o partido que existe hoje, né? Ou seja, teve uma mudança muito significativa. Ela, nas últimas eleições, até começou a participar ali, né, de programações da Fox, que é uma emissora um pouco mais ligada ao Partido Republicano, e se declarou como uma grande apoiadora do Trump. Mas ela tem um passado de há menos de 10 anos, está apoiando o Bernie Sanders, que é um cara de ultra-esquerda ali nos Estados Unidos. Além do que, ela como uma figura importante, pessoal que nasceu em Samoa, teve participação no parlamento ali do Havaí, ela também já participou de projetos militares. Ela, inclusive, participou do conflito, né, de uma intervenção americana no Iraque, e talvez até por isso ela tenha uma certa resistência. Ela construiu a sua vida política colocando que os Estados Unidos intervêm demais em outros países, colocando que os Estados Unidos deveria interferir menos em questões na Europa, em questões do Oriente Médio e tal. Tanto que, por exemplo, ela, durante o processo ali da guerra Rússia-Ucrânia, como posicionamento político oficial, tá? Ela falou que o conflito poderia ter sido evitado se os Estados Unidos e a OTAN tivessem ouvido os anseios da Rússia. Inclusive, ela até começou a repassar algumas informações de supostos laboratórios de armas biológicas que existiriam na Ucrânia para fazer ali supostos ataques contra a Rússia. Ela tá falando, galera, que a culpa da guerra não é da Rússia, ou pelo menos, né, tá tentando justificar a invasão que a Rússia fez. Ela é a responsável pela coordenação das agências de inteligência dos Estados Unidos. Ela, por exemplo, no meados dos anos 2010, em plena guerra civil da Síria, fez uma visita a Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad, que é um grande aliado dos russos. O Bashar al-Assad hoje, que é presidente da Síria, né? É um aliado principalmente do Irã, que é um inimigo dos Estados Unidos, e é um aliado da Rússia. Isso foi visto como se ela estivesse referendando o posicionamento, né, em favor do Bashar al-Assad e tudo tal. Claro que, de novo, né? Ela é a mesma figura que em 2016 está apoiando Bernie Sanders. Ah, professor, pode ser que ela tenha em um ano mudado radicalmente o seu tipo de pensamento e agora ela vai ser totalmente favorável à Ucrânia. Pode ser que sim. Eu desconfio que não. Por todo o seu passado, pelas declarações de não intervencionismo, de não intervenção dos Estados Unidos em conflitos mundiais, dá a entender que o Trump, talvez na questão do Oriente Médio não, né? Porque já falou que vai ter uma postura mais combativa frente ao Irã, a indicação do Marco Rubio, de outras figuras, também dão esse caminho, mas na guerra Rússia e Ucrânia é mais uma mostra que o Trump não deve ter uma postura tão favorável assim aos ucranianos. E aí, pessoal, acharam boas as nomeações do Trump? Deixa aí nos comentários. Outra questão importante, pessoal, que vale a pena a gente ressaltar, está ligado ao Jake Sullivan, que ainda é representante, né, está nos seus últimos momentos ali como representante do governo Biden, que ele elencou nos Estados Unidos quais são os 3 principais ameaças ao Estado americano. E meio que só deixou claro o que a gente sempre fala, né? Ele falou que a primeira grande ameaça é a concorrência chinesa, já tinha deixado isso explícito para vocês. É o principal inimigo dos Estados Unidos em longo prazo. Claro que a Rússia hoje e o Irã, que são os outros dois, né? Eles são mais perigosos em curto prazo. Mas olha que interessante. Talvez um dos poucos pontos que republicanos e democratas concordem seja justamente a necessidade de combate ao crescimento econômico chinês. Isso é fato. Ele coloca como principal inimigo. Ele colocou como segundo inimigo o Irã e os seus amigos proxy ali, né? Ou seja, todo o eixo da resistência. E colocou também a Rússia e também a falta de segurança do continente europeu. Basicamente referendando tudo que a gente já tinha, inclusive, falado, né? Já em relação, pessoal, aos argentinos, notícia bem importante, hein? Que mostra como está sendo a diplomacia geopolítica dos nossos vizinhos. Está rolando nesse momento a COP29 no Azerbaijão. Eu já discuti com vocês, inclusive, que o Brasil até colocou já metas, né? O Geraldo Alckmin, que está representando o Brasil, e ele colocou algumas metas que os nossos ambientalistas consideraram como metas pouco ousadas. Outro fato importante, cara, é que o Ronaldinho Gaúcho foi convidado a participar também da COP29, o cara dos rolês aleatórios, né? Até em conferência climática ambiental, ele também ali em Baku tá fazendo parte, né? Mas a gente teve também a presença dos argentinos, que se retiraram da reunião, cara. Vai lembrar que o Milei, ele alega, né, que essa questão das mudanças ambientais causadas pelo homem, isso é uma coisa que não existe.
Tanto que, aparentemente, a comitiva que ele tinha mandado era uma comitiva muito pequenininha e que estava participando de reuniões muito pontuais. Agora, todos abandonaram no meio da reunião. Isso dá um indicativo, galera, que a Argentina pode estar abandonando um pouco, né, esse lado ambientalista, de que já não tinha muito com o governo Milei, até porque a gente sabe que o Trump muito possivelmente também vai sair do Acordo de Paris, muito possivelmente também vai sair desses principais acordos ambientais, e o Milei ele vai ser um grande aliado aí do governo Trump. Inclusive, talvez o Milei, Argentina, seja um dos primeiros governos a fazer uma visita, uma representação oficial junto ao Trump. Vale lembrar também que o Milei é um grande aliado do Elon Musk, o Elon Musk que vai ter um cargo importante, né, dentro do governo Trump. Essa COP29, ela está sendo utilizada principalmente para que os países em desenvolvimento, os países subdesenvolvidos, exijam maiores repasses de verbas para os países desenvolvidos. Hoje, o que está acordado no Acordo de Paris é que seja na casa de 100 bilhões de dólares. Os países subdesenvolvidos e emergentes querem pelo menos 1 trilhão. Claro, pessoal, com a ajuda da Argentina, poderia ter um peso muito mais significativo. A gente sabe que a Argentina, até fevereiro de 2025, vai ter que apresentar, galera, o que a gente chama de Contribuição Nacional Determinada, ou NDC, que é apresentar metas para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Porque o Acordo de Paris, que a Argentina é signatária, delibera que a intenção dos países é fazer com que nos próximos 100 anos a gente tenha um aumento de, no máximo, 2 graus de temperatura média anual. Não sei se o Milei vai apresentar essa proposta. Enquanto isso, o Brasilzão confirmou que a gente convidou o Banco dos BRICS, o NDB, para fazer parte da cúpula do G20. E olha, quem é velho de guerra aqui do canal, galera, sem querer me gabar, mas é uma coisa que eu já vinha falando para vocês. Claro que não precisa ser um grande gênio da geopolítica para fazer, né, para estimar que essa é a intenção brasileira. O Brasil, ele vem colocando que uma das suas principais, que vai começar inclusive daqui a pouquinho, né, vai começar aí a cúpula do G20. Que o principal objetivo do Brasil é também fazer o que a gente chama de reforma dos organismos multilaterais. Então, organismos como o Banco Mundial, como o FMI, como o Conselho de Segurança da ONU, devem ser reformados. E o Brasil coloca que Banco Mundial e FMI são duas organizações que foram bons assim no seu papel, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, para incentivar investimentos em infraestrutura, recuperação de crises econômicas, tudo tal. Só que hoje são bancos ou instituições aí que fazem empréstimos, fazem financiamento, mas exigem contramedidas muito radicais, muito severas, exigindo que os países abram a sua economia, privatizem empresas, aumentem reduzam os gastos públicos, aumentem a taxa de juros para atrair investimentos estrangeiros, e o Brasil alega que são bancos ou organizações que fazem contramedidas muito radicais. Então, hoje o Brasil ele prega que devem existir alternativas ao FMI e ao Banco Mundial. Coincidentemente, o Brasil colocou que o NDB, o Banco dos BRICS, vai ser um parceiro do G20. Inclusive, galera, participará de eventos do fórum, tá? Incluindo a cúpula dos líderes, que talvez seja, né, a cúpula mais importante dentre todas. Professor, mas Estados Unidos, União Europeia, tal, vão aceitar essa proposta brasileira? Então, por enquanto, nenhum país se manifestou contra. Mas penso eu, né, que o NDB, que é um banco financiado por Rússia, China, que quer criar um sistema alternativo de pagamentos, fala no futuro de uma moeda comum, talvez não seja muito bem visto pelo G20, que, lembrando, não tem só países membros dos BRICS, países do sul global, mas também, galera, países como Estados Unidos, como Itália, Reino Unido e por aí vai. Ou seja, acho que se o NDB começar a querer dar muito pitaco, uma grande interferência, acho que os americanos não vão gostar muito bem, né, dessa proposta aí do NDB fazer parte da cúpula do G20. A gente teve também, pessoal, notícias bem importantes ligadas ao Michael Barnier, para quem não sabe, primeiro-ministro aí da França. Ele, que é aquele cara que estava envolvido na polêmica, né? Lembra que o partido de esquerda da França venceu o processo eleitoral no parlamento, só que sem formar maioria parlamentar. Tentaram indicar uma responsável para ser a primeira-ministra, o Macron falou, não, imagina, ela é muito radical. Vou indicar o Michael Barnier, que é um cara um pouco mais de centro. Isso desagradou a esquerda francesa, alegando que o Macron estava dando um golpe no parlamento, enfim, né? No final das contas, ele é conhecido como o Biden francês, tanto por ser um político meio de carreira, como também pela idade um pouco mais avançada, e talvez até uma certa semelhança física, né, entre o Biden e o Michael Barnier. Ele foi um dos grandes articuladores da saída do Reino Unido da União Europeia, é um politicão ali de carreira, né, é um cara que, enfim, é feito pro consenso, vamos colocar.
E uma das coisas que estão sendo especuladas na cúpula do G20 é que a União Europeia, com a Ursula von der Leyen tendo a sua representante, claro, pode assinar o acordo Mercosul-União Europeia. Será, pessoal, que finalmente vai sair? Eu desconfio que não, tá? Já adianto. O acordo Mercosul-União Europeia, ele prevê que os países do Mercosul vão poder colocar livremente os seus produtos sem pagar impostos no mercado europeu, e a União Europeia é a mesma coisa, né? No mercado do Mercosul. Lembrando que esse ano a gente teve a entrada da Bolívia no Mercosul, tá indo em processo de adesão, tem que adequar a TEC, né, a tarifa externa comum, mas enfim, uma livre circulação. Os países europeus, principalmente a França, que é conhecido como celeiro agrícola da União Europeia, já se mostrou contrário a esse acordo, e alguns agricultores europeus, não só franceses também. Porque a União Europeia, segundo esses agricultores, tem legislações muito rígidas em relação à produção agrícola, legislações que não são cumpridas, por exemplo, nos países do Mercosul. Então, caso os produtos do Mercosul entrem livremente no mercado europeu, pode até mesmo quebrar os agropecuaristas locais. Para vocês terem uma noção do que a gente está falando, a gente teve protestos na Alemanha, na Polônia, na União Europeia, na sede, né, em Bruxelas, e até mesmo, Garapô, na França talvez tenha sido mais intenso. Os agricultores com seus tratores começaram a cercar Paris, pressionando o governo francês para que tire algumas burocracias em relação à produção agrícola, flexibilizando poluição, áreas de desmatamento e por aí vai. A União Europeia, por exemplo, estabeleceu uma lei que produtos que tenham sido produzidos em áreas desmatadas pós 2020 não podem ser negociadas no mercado europeu. O Brasil tem áreas, até por conta do avanço da fronteira agrícola, que foram desmatadas pós 2020. E não é ilegalmente, quer dizer, parte é, né, claro, mas não é totalmente legal. O Brasil sim, galera, ele permite, né, desde que seja respeitado as áreas de reserva legal, área de preservação permanente, a expansão de áreas desmatadas, não tem nenhum problema, se respeitar, claro, as normas ambientais. Então existem algumas dificuldades aí, tá? O Brasil também, numa postura um pouco mais protecionista pra gente, alega que os europeus não podem colocar os seus produtos livremente para instituições governamentais brasileiras. Então, tudo que for público, saúde pública, educação pública, a nossa parte da segurança, não pode ser importado da União Europeia. A gente também vai ser um pouco protecionista com as chamadas compras governamentais. Mas há esperança que ele possa ser assinado. Segundo Michael Barnier, não. Inclusive, ele colocou, tá? Olha, eu espero, depois da minha conversa com a Ursula von der Leyen, que eles não ignorem a posição de um país tão importante como a França. A França e a própria União Europeia, que fez fundo para agricultores para tentar baratear um pouco na forma de subsídios, talvez não aceite aí esse acordo. Você acha, pessoal, que depois de muito tempo, finalmente vai sair? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, notícia bem polêmica e bem importante, relacionado a uma notícia que a The Times, uma mídia britânica, soltou. Lembrando que a Bild, ou a mídia alemã, né, não sei exatamente a pronúncia que a gente fala, mas uma revista bastante impactante ali do país, também já tinha falado coisas parecidas. Para vocês terem uma noção da repercussão que isso ganhou, o próprio Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia veio se pronunciar sobre o assunto. A alegação é que a Ucrânia estaria produzindo armas nucleares como uma retaliação ao não apoio do Trump. Como eu falei para vocês, a indicação da Tulsi Gabbard, o Vance como vice-presidente, as próprias declarações do Trump dão indicativo que eu não sei se o futuro da Ucrânia é tão florido assim em relação às ajudas americanas. Por conta disso, o Zelensky já vem se movimentando, exigindo maiores apoios da União Europeia, exigindo que o Biden repasse os 6 bilhões de dólares que ainda faltam nesse finalzinho aí, né, um pouco mais aí de 70 dias do seu período presidencial, e tá tentando achar alternativas. Segundo a The Times, o que existe, galera, é que o Zelensky vai fazer essa arma nuclear caso o Trump corte ajuda. Professor, mas isso pode ser feito? A Ucrânia tem capacidade para fazer isso? Então, na verdade não é exatamente uma arma nuclear convencional, uma bomba atômica como a gente conhece. O que seria um dispositivo um pouco mais rudimentar, utilizando plutônio, que é extraído de barras de combustível retirada dos reatores nucleares ucranianos, que poderiam ser implementados em algumas bombas, formando não exatamente explosões nucleares, mas o que a gente chama de bombas sujas. Artefatos que, quando são lançados aí contra uma população, contra alguma região, não vão causar uma explosão nuclear, mas vão liberar radiação assim que o projétil, né, assim que o equipamento ali fizer ali a sua micro ou a sua, enfim, explosão.
Claro, a gente está falando, pessoal, de um dispositivo que pode liberar radiação para uma região bastante importante, mesmo que seja uma arma mais tática, mais regional. Professor, isso é verdade? A Ucrânia tem essa capacidade? Então, é difícil a gente saber. Em Chernobyl tinha, mas Chernobyl não é mais utilizada há bastante tempo. A gente não tem informações tão específicas assim. Quando a Ucrânia ficou sabendo dessas informações, fez questão, galera, de vir a público falar, tá? O Ministério das Relações Exteriores. Estamos comprometidos com o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, e aliados com o interesse da Agência Nacional da Energia Atômica, descartando que materiais nucleares sejam utilizados para fins bélicos, para fins belicistas. Então, a Ucrânia alega que é uma mentira, que eles não têm intenção de desenvolver os seus próprios artefatos aí nucleares, mesmo com a medida de dissuasão frente aos russos. Vale lembrar que mesmo que eles quisessem, os Estados Unidos possivelmente não seriam muito favoráveis. Professor, mas os Estados Unidos querem combater a Rússia, tudo tal. Pois é. Só que a gente pode pensar, galera, que quanto mais países tenham armas nucleares, mais perigoso para os Estados Unidos e para as potências que já têm essas armas. Um bom exemplo para vocês é o caso da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, por exemplo, é um grande aliado dos Estados Unidos e os Estados Unidos pedem para que a Coreia do Sul não tenha as armas nucleares. No caso, por exemplo, pessoal, da Ucrânia, acho que é ainda pior, porque a relação é um pouco pior, né? Vale lembrar que a gente teve o Memorando de Budapeste na década de 90, que obrigou que a Ucrânia repassasse suas quase 1.700 ogivas nucleares para a Rússia. Professor, então os americanos eles armaram os russos, colocaram mais poder nuclear nos russos? Sim, porque é melhor para os Estados Unidos ter um inimigo, que a gente sabe quem é, do que ter vários inimigos com potencial nuclear. E aí, pessoal, será que a fala da revista The Times é verídica? A Ucrânia está desenvolvendo o seu próprio arsenal? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.